O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando no Santo Evangelho nós temos ali a barca em que Jesus está presente, podemos certamente levar em consideração que a barca é a igreja, é a comunidade dos fiéis, a comunidade daqueles que creem em Jesus como Senhor, como Salvador. Até porque o próprio Jesus também, ele anuncia que a igreja é o seu corpo, através do qual ele quer dispensar as graças da salvação. Por isso não podemos, de modo nenhum, desvincular, separar a igreja do seu Senhor, que é Cristo, cabeça da igreja. Ele é a cabeça, é o Senhor, é o Salvador, é o esposo da igreja. Não podemos separar. É um grave erro separar a igreja de Jesus. Ele realiza o seu senhorio no mundo. Ele dispensa, ele concede as graças da salvação ao mundo, à humanidade, por meio da sua igreja, do seu corpo místico. A igreja, que é a comunidade dos fiéis, dos discípulos e discípulas de Jesus, como nós já sabemos, através da história, ela sempre sofreu abalos, sempre passou por tormentas, mas a igreja sempre tem a certeza de que o seu Senhor, o seu esposo, que é Jesus, nunca a abandonará. E mesmo quando a igreja é perseguida, é atacada, mesmo quando a igreja passa por tribulações, escândalos, Jesus, ele manifesta o seu amor de predileção, santificando a igreja, embelezando-a cada vez mais com virtudes de santidade, porque ela é sua esposa, é a esposa de Cristo, porque ela é o seu corpo, o corpo místico de Cristo. Ouvimos no Evangelho que os discípulos estavam atravessando o mar, enfrentaram uma tempestade, e Jesus estava ali no barco, porém dormindo, sossegado. E os discípulos, tendo presente que a barca estava
por afundar, os discípulos gritaram para Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus disse a eles: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Essa é a pergunta que Jesus também faz para todos nós, diante das dificuldades da vida, por causa do testemunho da fé, por causa do testemunho de Cristo, diante das tribulações. Nós, por vezes, somos tentados pelo medo. O medo de que a nossa vida seja destruída, o medo da difamação, da calúnia, o medo da perseguição e de tantas outras realidades que podem nos causar sofrimento. No entanto, Jesus, Ele nos assegura, sendo Ele o Senhor da nossa vida, porque nós somos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, sendo Ele o Senhor da nossa vida, sendo Ele o nosso pastor, nosso Salvador, Ele não permitirá que nós venhamos a ser derrotados sem que nessa derrota, aparente derrota, nós produzamos frutos de santidade. Mas é preciso perseverar no Senhor. É preciso perseverar no seu amor. É preciso perseverar na comunhão com o corpo místico de Cristo, com a Igreja. Aqui está a nossa garantia de também superarmos as tribulações da vida, superarmos as dificuldades da vida, sem que nós sucumbamos. E se nós sucumbirmos, Deus será fiel em seu Filho Jesus para nos tornar participantes da sua vitória eterna. Porque, pela graça de Deus, perseveramos no Senhor, perseveramos no seu amor. Peçamos nessa Eucaristia, irmãos e irmãs, que o Senhor renove em nossos corações o amor incondicional a Ele e o amor à Santa Igreja, o amor a esta comunidade de fiéis, a esta comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, que pelo mundo afora evangeliza, anuncia a boa nova de Cristo, testemunha a fé, a esperança, a caridade, produzindo sempre no Senhor frutos de santidade. Que nós amemos a Igreja, que nós perseveremos na comunhão com ela e assim também, diante das dificuldades pessoais, diante das tribulações familiares, não iremos sucumbir, porque o Senhor nos sustentará com a sua graça, o Senhor nos consolará com o seu amor de bom pastor, de Salvador. Essa graça que eu também peço ao Senhor, à Fundação João Paulo II, tendo em vista a comemoração do seu aniversário de 43 anos. Que toda a Fundação João Paulo II, em toda a sua estrutura, mas sobretudo tendo presente as pessoas que fazem parte da Fundação João Paulo II, missionários, missionárias, colaboradores, colaboradoras, que todos possam perseverar no Senhor. E assim cumpriremos com alegria, cumpriremos com esperança a missão que nos foi confiada de anunciar a Boa Nova através do Sistema Canção Nova de Comunicação, de testemunhar o amor de Cristo Jesus por meio da rede de desenvolvimento social. Que Deus abençoe a Fundação João Paulo II, esta herança carismática tão bonita deixada pelo nosso saudoso Padre Jonas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.